E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do TS Academy. Antes de dar início a mais esse panorama de mercado, uma atualização do que aconteceu ao longo da última semana, já peço que você deixe o seu like, se inscreva para ajudar a bater a meta dos 30 mil inscritos. Vamos lá, direto ao ponto. O índice S&P 500, né, o principal índice referência dos Estados Unidos, fechou a semana positiva em região de topo histórico. Foi mais de 1% positivo o fechamento que nós tivemos para essa semana. Quem olha para esse gráfico imagina, né, nossa, foi uma semana muito tranquila de ser trabalhada, movimento linear dentro dos índices. E na verdade não, nós tivemos uma semana com divulgações importantíssimas, com algumas notícias que trouxeram instabilidades de curto prazo. Para começar, né, nós tivemos aí a divulgação do IPC dos Estados Unidos ali na manhã de terça-feira, onde o IPC núcleo, aquele que exclui alimentos e energia da cesta de cálculo, veio abaixo do que o mercado esperava. Então, o IPC núcleo anual de 2,8 teve um avanço para 2,9, ao invés do avanço para 3, né, que o mercado aguardava. E o IPC núcleo mensal de 0,1 para 0,2. O mercado tinha um consenso ali de 0,3. Né? Então, foi um aumento, um avanço da inflação ali menor do que o esperado. O único que veio acima foi o IPC amplo anual, né, que subiu de 2,4 para 2,7. Então foi uma manhã de terça-feira tranquila, trouxe volatilidade nos principais índices. Se a gente volta aqui no próprio S&P 500, né, e olhando ali a manhã de terça-feira, vamos lá, aqui ó, terça-feira, da parte da manhã, o índice S&P 500 devolveu parte do seu retorno que havia tido ali desde o início da semana, voltando para as regiões de mínima. Tá? Então trouxe volatilidade e oportunidade para aqueles que acompanham esses mercados. O outro ponto, que foi o ponto central dessa semana, na relação Trump e Powell. Manhã de quarta-feira tivemos rumores de que o Trump teria redigido uma carta, né, que iria fazer e tinha a ideia de fazer a demissão do atual presidente do Banco Central. Isso no intervalo de 30 minutos entre a divulgação desse rumor por diversos portais familiarizados e posteriormente, né, o próprio Donald Trump negando de que faria algo com Powell. Então isso marcou para a gente o que nós chamamos de movimento em V. O mercado tombou para queda, né, pessimista com essa interferência política, e posteriormente, no momento em que foi negado, voltou tudo. E isso foi visível em vários ativos. O mercado aqui americano, né, a parte de índices americanos, o próprio ouro, que reagiu para alta, né, com essa interferência política e depois voltou tudo também. E o mercado de câmbio, mostrando aqui o índice DXY, que resume para a gente a força do dólar frente a diversos pares, que também teve uma movimentação negativa e depois recuperou tudo. Então essa semana, né, nós tivemos esses dois principais pontos aí que acabaram afetando o mercado, trouxeram volatilidade. E para não deixar de lado, né, nós tivemos também alguns movimentos importantes aqui dentro da Bolsa Brasileira, falando um pouco do nosso cenário doméstico. Só trazendo um panorama, nós estamos há 2 semanas consecutivas com a Bolsa trabalhando no negativo. Isso já nos entrega uma queda de 5,6%, quase 5,7% dentro do índice Bovespa. E o dólar que segue em alta também há 2 semanas consecutivas, fechando aí um movimento de 2,9%, tá? Quase 3%. E o que andou acontecendo, tá? Nós estamos falando há um bom tempo sobre o cenário fiscal, né, as contas públicas aqui do Brasil, que muitas vezes tem sido consertado de certa forma, né, justificado um conserto com o aumento da arrecadação para tentar fechar essas contas públicas com menor deterioração. E uma das coisas que tinha sido derrubado pelo Congresso, né, que era o aumento do IOF, causou bastante barulho no mercado. Isso porque o IOF, né, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, afeta assim diretamente várias atividades dentro do próprio mercado financeiro. Ele havia sido derrubado pelo Congresso, em grande maioria pela votação lá dos deputados, e até então era um tema na qual o mercado não estava mais se preocupando, até ao longo dessa última semana, quando um único ministro do STF foi lá e derrubou esse ato, ou seja, nós tínhamos tido a revogação, cancelamento desse imposto e agora a volta dele novamente. Então, só trazendo em perspectiva, né, esse imposto sobre operações financeiras sempre foi relativamente baixo e agora, com o aumento dele, não só atividades que envolvam o mercado de capitais, o mercado financeiro vão ser afetadas,
mas atividades do cotidiano, do dia a dia do cidadão comum, como por exemplo a parte de empréstimos, financiamentos, que envolvem ali também o imposto sobre operações financeiras. Então, é uma estratégia do governo para arrecadação, que por sinal nós estamos tendo aí diversas estratégias para aumento da arrecadação e tentar equilibrar mais essas contas públicas, e que ultimamente, né, nesse caso do EOF principalmente, vem sendo alegado como uma forma de justiça tributária, já que afetariam os maiores, aqueles que têm maior quantidade de dinheiro e principalmente atuam dentro dos mercados. Quando na verdade vai afetar diretamente o bolso do cidadão comum, seja de forma direta, nos empréstimos ou financiamentos, ou de forma indireta, né, com empresas que tenham isso na sua base de custos e acabarão repassando ao cliente final. Então fica o alerta, né, que isso trouxe uma certa instabilidade ao longo dessa última semana, porém não foi a única. No final dessa sexta-feira, com a Bolsa Brasileira e a Bolsa Americana já fechada, nós tivemos oficialmente, né, a revogação do visto de diversos ministros do STF. Né? Então, o secretário dos Estados Unidos anunciou a revogação desses vistos, deixando a relação Estados Unidos e Brasil um pouco mais acirrada, um pouco mais complicada ao longo dessa última semana. E como nós não tivemos bolsa aberta, né, na final da sexta-feira ali, no momento em que aconteceu essa revogação, é provável que no início, na manhã de segunda-feira, a gente tenha algum efeito prático nos preços entre Ibovespa, o próprio dólar, porque isso traz à tona a situação de que Brasil pode sim sofrer mais sanções, sendo uma delas essa de forma direta aos ministros do STF. Então, vale o cuidado de acompanhar e principalmente, né, quais são os pontos de oportunidade que isso nos traz, né? Quais são as oportunidades que a Bolsa Brasileira, sofrendo momentaneamente, nesse ponto nos traz ao longo do processo aí de longo prazo, para quem investe, para quem busca essas oportunidades. Fechado? Olha só, nós tivemos uma semana extremamente positiva, apesar dessas instabilidades, para o mercado cripto. Falando em específico, o Bitcoin, atingimos o nosso all-time high, né? O topo mais alto aí de todos os tempos, em 123 mil dólares. Foi uma semana que marcou não somente por Bitcoin esse crescimento, né, para a faixa de preço próxima aos 130 mil, mas também para algumas altcoins. Começamos a reacender aí a esperança de diversos investidores de que a alt-season está chegando, de que a alt-season realmente está se desenvolvendo. A Ethereum, segunda maior cripto do mercado, entregou um movimento de mais de 20% ao longo dessa última semana. Então ela foi a pioneira nesse último dia em relação à grande valorização e que mostrou a entrada de capital, o fluxo de capital do mercado cripto fluindo para criptomoedas menores, não somente o Bitcoin. A gente percebe inclusive, né, que ao longo dessas últimas semanas o dólar vem perdendo dominância no mercado cripto. Nós temos aqui esse gráfico de dominância da Tether, né, que é a principal stablecoin lastreada ali no dólar, que há 2 semanas vem perdendo mais de 12% da sua dominância. Então, para onde está fluindo esse dinheiro? Nós estamos vendo, né? Dinheiro fluiu para Ethereum, fluiu para o próprio Bitcoin, que atingiu o topo de 123 mil dólares, entre outras altcoins que tiveram um desempenho notável. Então, essa foi a atualização de mercado, os pontos mais importantes da última semana. Espero que você tenha curtido, considere se inscrever, nos ajude a bater a meta de 30 mil inscritos. E olha só, se você quer acompanhar atualizações de mercado em tempo real, eu vou deixar meu Instagram aqui abaixo, me acompanhe por lá. Valeu e até a próxima.